Boa tarde, na paz do Cristo vivo. Eu quero trazer uma rápida reflexão baseada em Números 11:6, que diz: mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. A nova versão transformadora desse texto. Eu entendo que o maná pode ser aplicado à palavra de Deus, e a semelhança dos israelitas, quando estavam sob a liderança de Moisés, guiados para a terra prometida, e que tinham o maná de Deus providenciado pelo próprio Senhor para os alimentar durante sua jornada no deserto, e chegaram a se expressar desta maneira, que tinham perdido o apetite pelo maná. Compreendo que nos dias atuais há cristãos que também perderam o apetite pela palavra de Deus e chegam a dizer que não veem outra coisa a não ser este maná. Esta nossa rápida reflexão estará baseada em 3 pontos. O primeiro, o perigo de perder o apetite da Bíblia. E o primeiro subponto deste item diz que eficaz sem a direção doutrinária de Deus exposta na sua palavra, pois a Bíblia Sagrada é o nosso manual de fé e prática. E nós encontramos em Isaías 34:16, que diz: buscai no livro do Senhor e lede. Quando o cristão perde o apetite pela palavra de Deus, ele não quer ter uma direção doutrinária exposta na palavra de Deus. Buscai no livro do Senhor e lede. E nós só encontraremos a direção doutrinária de Deus na sua palavra se nós a lermos no nosso devocional e também irmos à casa de Deus para ouvir o ensino, seja no culto de ensino ou na escola bíblica, que é uma extensão do culto doutrinário na igreja, na comunidade onde você congrega. Então, há um perigo real na vida daqueles que perdem o apetite pela palavra de Deus. Quando ele perde o apetite pela palavra de Deus, eles ficam sem direção doutrinária. E é preciso que eu e você lutemos para não perdermos o apetite pela palavra de Deus, para não ficarmos sem direção doutrinária na nossa vida. Outra coisa que acontece sobre o perigo de perder o apetite da Bíblia é aceitar ventos de doutrinas originadas por mentes rebeldes à palavra. E o Espírito de Deus iluminou a Paulo ao escrever Efésios, que deixou registrado, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, vemos que perder o apetite pela palavra de Deus é aceitar ventos de doutrinas provindas de mentes rebeldes à palavra de Deus. É preciso termos o máximo de cuidado para não sermos envolvidos por estas mentes rebeldes, contrárias à revelação exposta no livro de Deus, porque tem surgido muitos que estão criando doutrinas que não têm fundamentação bíblica e originada justamente por rebeldia à revelação exposta de Deus. No tempo apostólico da igreja primitiva, surgiram pessoas que criaram também doutrinas contrárias à revelação de Deus deixada no seu livro. E hoje em dia, em pleno século XXI, tem crescido de maneira bem elevada o número de doutrinas originadas por mentes rebeldes à palavra, e tem conduzido muitos incautos a seguir essas doutrinas. E é preciso termos o máximo de cuidado para não sermos levados por vento de doutrina
que contrariam a revelação da palavra de Deus nos seus 66 livros. O perigo de perder o apetite da Bíblia também é não querer ouvir a voz de Deus pronunciada de várias maneiras nos livros sagrados. O autor aos Hebreus, iluminado pelo Espírito Santo, redigiu, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então vejamos que quando uma pessoa perde o apetite pela palavra de Deus, esta pessoa não quer ouvir a voz de Deus, a qual brada nos 66 livros. A voz de Deus brada no Antigo Testamento, a voz de Deus brada no Novo Testamento, e tem cristãos que perderam o apetite pela palavra e não querem mais ouvir esta voz de Deus, que ecoa neste livro sagrado quando nós abrimos para lê-lo. Não sei qual é a sua situação. Se você está faminto pela palavra ou se você está fastioso pela palavra. Se você estiver fastioso pela palavra, é de você ficar em alerta, porque essas três coisas tendem a acontecer na vida do fastioso pela Bíblia Sagrada. O segundo ponto dessa reflexão nos aponta quando é manifesto a perda do apetite pela palavra. E é manifesto quando se troca a leitura da Bíblia pelas redes sociais, Facebook, Instagram e assim por diante. Não troquemos a palavra pelas redes sociais. Isso não quer dizer que nós não utilizemos tais instrumentos. Podemos utilizar, logicamente. Podemos aproveitar para disseminar a palavra de Deus, para disseminar outras coisas também, para descontrariar, trazer uma descontração em meio a uma situação que nós vivemos no mundo atual, mas que em primeiro plano deve estar a leitura da palavra de Deus. Então, quando perdemos o apetite pela palavra, esta perda é manifesta quando nós trocamos a leitura da Bíblia Sagrada pelas redes sociais. É manifesta também quando preferimos ir a eventos de oba-oba em vez de querermos ir à escola bíblica e cultos de ensino. Qual você valoriza mais? Eventos de oba-oba ou o ensino da palavra de Deus? Eventos de oba-oba é transitório, a alegria é passageira, mas o ensino da palavra nos cultos doutrinários e na escola bíblica é algo que durará para o tempo em que você vive aqui na terra e que levará você para uma eternidade com Deus. Então, observemos se nós estamos com apetite ou não da palavra de Deus. Se tivermos fastiosos da palavra, esse fastio, repito, é manifesto quando se troca a leitura bíblica por redes sociais, quando se prefere ir a eventos de oba-oba em vez de querer ir à escola bíblica e a cultos doutrinários. Isso não quer dizer que nós não podemos ter momentos de descontração, de lazer. Sim, podemos, mas acima de tudo está a preferência pela palavra de Deus na nossa vida, que vai trabalhar poderosamente na nossa alma e no nosso espírito humano. É manifesto também a perda do apetite pela palavra quando reclama-se do preço da Bíblia e da revista de escola bíblica, em vez de reclamar do preço de outras coisas que prejudicam a sua saúde. Eu conheço pessoas que preferem pagar caro para ir a um evento gospel, permita-me assim dizer, deles que às vezes são pagos,
que pode custar seus R$ 50, seus R$ 30, seus 20, seja lá quanto for, e chiam, reclamam, resmungam por um preço da lição da escola bíblica, que dura 3 meses, aquela lição a ser estudada, não é? Que chega a um valor de seus R$ 7, seus R$ 10, mas não reclamam em pagar 30, 50, 70, enfim, por um show gospel, que é algo momentâneo, só porque vai ver um cantor gospel, uma cantora gospel, enquanto que a lição da escola bíblica não será descartada. Você vai guardar e lá na frente também servirá de auxílio para você, para alguma coisa, algum assunto que seja necessário você estudar. Então, quando você perde o apetite pela palavra, ele é manifesto quando você se reclama pelo preço da lição ou pelo preço da Bíblia. Uma Bíblia que custa R$ 40, uma Bíblia que custa 20 e poucos reais, uma Bíblia de estudo que custa tantos reais, porque tudo isto a Bíblia não vai se gastar. As folhas não se gastarão em um mês. Elas podem durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, de acordo com o cuidado que você possa ter para com a Bíblia impressa. Então, vejamos, gente, que não se é caro adquirir uma Bíblia. Basta tão somente a gente demonstrar que estamos com apetite de ter a palavra de Deus, para se ir com ela nos cultos doutrinários e também para a escola bíblica. A perda do apetite também é manifesta quando preferimos ouvir pessoas desprovidas da graça de Deus, em vez de querer ouvir aqueles que zelam pela conservação doutrinária, visando o bem do rebanho do Senhor. A quem você prefere ouvir? Pessoas que zelam pela conservação doutrinária, querendo o bem do rebanho do Senhor, ou você prefere ouvir pessoas desprovidas da graça de Deus? Pessoas rebeldes, pessoas que gostam de causar situações no rebanho, pessoas que não têm uma vida digna diante de Deus, nem tampouco diante da sociedade cristã e sociedade não cristã. Será que são estas pessoas que vocês preferem ouvir do que querer ouvir aquele que quer conservar a doutrina bíblica para que o rebanho de Deus, para que o povo de Deus possa caminhar de maneira ordeira para o céu? Como está o nosso apetite pela palavra? Enfim, o terceiro ponto desta reflexão diz, baseado na expressão dos israelitas, quando eles disseram, não vemos outra coisa além desse maná. Além desse maná. Então, não vemos outra coisa. Ora, quando eles disseram que não veio outra coisa, é justamente porque eles estavam demonstrando que queriam novidade. E será que não é assim hoje em dia? Será que não há cristão que queira novidade? Porque quando diz que não vê outra coisa além deste maná, é porque estavam querendo novidade. É como se dissesse que estavam cheios da palavra, queriam outra coisa a mais da palavra, que a palavra não era o tudo. Mas a Bíblia Sagrada diz, em Atos 17, 21, pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Tem cristãos que se comportam que nem os atenienses, querem ouvir novidade, não querem ouvir a Bíblia, consideram a Bíblia como ultrapassada, velha, arcaica, que não tem o que lhes dizer, que não tem ensinamentos, que não tem coisa nova para lhe ofertar, no que diz respeito ao que está escrito na palavra de Deus. Já que nós sabemos que o nosso Deus é Deus que cria coisas novas. Vamos ler a Bíblia, e o Espírito Santo vai
nos dá coisas novas dentro da própria palavra. Não será uma revelação extra-bíblica, mas será algo dentro da própria palavra, que você vai dizer: como li esse texto várias vezes e nunca visto aqui. É porque Deus revela coisas novas dentro da sua palavra. Não vemos outra coisa. Demonstre que queriam novidade. A Bíblia é tudo para nós. Ela deve ser tudo para nós. Ela tem tudo o que a gente precisa para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual. Não vemos outra coisa. Entendemos com isto que o povo atual tem criado novidade para atrair multidão. Certamente você já ouviu falar do carnaval gospel. Certamente você já ouviu falar da boate gospel. Certamente você já ouviu falar da quadrilha junina gospel e assim por diante. Trazendo novidade para atrair multidão. O que deve atrair a multidão é a palavra de Deus. É o ensino da palavra do Senhor que tem que atrair a multidão. Quem quer saber de novidade é porque está fastioso da palavra. Quem quer saber novidade já está achando ruim a palavra de Deus. Mas nós precisamos estar com fome da palavra. Porque se tivermos fastio, nós vamos querer saber de novidade. Certo? Vamos ver ainda outro detalhe. Não vemos outra coisa. Fala de querer algo no lugar da Bíblia Sagrada, demonstrando assim desprezo à palavra de Deus. Em Josué 1:8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, não nos apartemos da palavra de Deus, porque se eu ou se você querermos outra coisa, nós estamos demonstrando desprezo à palavra de Deus. A Bíblia, ela sacia a alma, sacia o espírito humano por completo. E finalmente, não vemos outra coisa. Fala de que quem deseja outra coisa não entende que a Bíblia é o único alimento para o homem interior, ou seja, para a alma e o espírito humano. O Espírito revelou a Pedro: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Então não desejemos outra coisa, a não ser a palavra de Deus. Desejai afetuosamente, para que a gente possa crescer. Se eu ou você desejarmos outra coisa, nós não estamos entendendo que a Bíblia é o único alimento para a nossa alma e para o nosso espírito humano. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos conserve e que nós nunca possamos dizer, como os israelitas, que perdemos o apetite pela palavra e que nós queremos outra coisa além da palavra. Que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Amém.